e os internautas. Pode ser no Brasil e no mundo. Temos hoje a possibilidade de um lugar, de um ponto, pregar o Evangelho para o mundo todo, né? Chegamos ao tempo, podemos dizer, do fim. Nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Começando o inicial com 3 versículos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. Afirma o evangelista: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O evangelista registra a fala dos discípulos, à parte, em particular. Então, o Sermão do Monte, como é conhecido, também é registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, do versículo 1 e 2, e outro texto paralelo, Lucas, capítulo 21, do verso 6 ao 7. Registro de foco diferente, mas quando chega a junção dos 3 textos, podemos ter a clareza da revelação a qual o Senhor Jesus Cristo falou naquele momento aos seus discípulos. Então, Jesus estava pessoalmente ali com seus discípulos e eles estavam mostrando o templo. É sabido que o templo era uma construção magnífica. Inclusive, segundo o contexto histórico, ainda não estava 100% concluído. E levou aproximadamente 46 anos para ser, então, concluído. E era uma coisa belíssima. Alguns historiadores dizem que era folheado a ouro. Quando o sol batia em algumas paredes, brilhava. Então os judeus se sentiam orgulhosos, um orgulho santo. Primeiro porque o templo era consagrado ao nome do Senhor. E o templo tinha e tem uma história relacionada com o povo de Israel e também com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos contextos imediatos registrados na história do templo, sempre houve uma mensagem que o templo representava para o povo judeu. Mas apontando para os contextos remotos, no sentido profético, também o templo trazia um significado espiritual. Conforme o capítulo 2, segundo João, verso 3 em diante, o texto registra ali que Jesus, quando entrou no templo, na purificação do templo, ele encontrou ali boi, ovelha e pomba e os cambistas. Está lá, registrado. E ele fez um chicote. E alguém pergunta, para bater no povo? Eu acredito que foi nos animais, né? Para espantar os animais, né? Por que Jesus fez isso? Porque eles estavam vendendo? Não, porque estava na parte externa do templo. Eles não poderiam ficar ali, porque o templo era consagrado ao Senhor como local específico de adoração. E ali, interpelado pelos fariseus ali, eles perguntaram qual a autoridade de Jesus em fazer aquilo dali. E Jesus então cita algumas profecias do Antigo Testamento, e Jesus diz que eles iam destruir aquele templo, mas em 3 dias ele seria reerguido. E lhe disseram: esse homem está fora de si. O templo levou 46 anos, disse ele lá em João 2,
a partir do versículo 20. Então, quando Jesus é crucificado e ressuscita, João, o evangelista, clareia dizendo, os discípulos entenderam que Jesus falava mesmo era do seu corpo. Portanto, o contexto remoto do templo sempre representou a pessoa de Jesus. Todo o templo, os objetos do templo, os elementos que estavam no templo, toda a estrutura que estava no templo, profeticamente representava Jesus. Por isso que o trabalho tinha que ser impecável. A Arca da Aliança, por exemplo, no Santo dos Santos, revestida de ouro, madeira de acácia, representava a divindade e a humanidade de Jesus. Os pães da preposição, o candelabro e muitas outras coisas que poderíamos citar. De uma forma, podemos dizer, resumida, podemos resumir o templo quando Jesus cita em João capítulo 14, versículo 6, quando ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o templo tinha as três divisões, a primeira parte conhecida como o alpendre, ou a parte exterior, conhecida também como caminho. A segunda parte, a parte onde estavam os levitas, onde o judeu adentrava para primeiro oferecer ali o seu sacrifício. E a segunda parte do templo, o Santo dos Santos, separado por um véu de 10 centímetros de espessura. E ali somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez no ano, no dia da expiação. E ali ele oficiava primeiro o sacrifício por si, pois era pecador, e depois pelo povo. E isso repetia-se anualmente no dia da festa do Yom Kippur, o dia do perdão. E ali o animal era lançado à sorte, um era expiado e o outro ia para o deserto, simbolicamente representava o afastamento do pecado do povo. E essa festa se repetiu por 15 séculos. O povo judeu estava traquejado, estavam trabalhados, eles sabiam, tinham consciência do templo e do seu significado profético. Então Jesus não estava delirando. Então quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se comparando ao templo. As pessoas do passado, judeus e prosélitos, buscavam o Deus invisível a partir do templo. Inclusive na primeira diáspora, quando eles estavam na Babilônia, eles oravam com a janela voltada para o templo, porque eles sabiam que o templo havia sido consagrado ao nome do Senhor. Eles sabiam que os olhos de Deus, os ouvidos de Deus estavam ali no templo. A oração que ali fosse feito pelo povo que se chamava pelo seu nome, isto é, no imediato, o povo judeu. No tempo que vivemos, se refere à igreja, o projeto de Deus, o povo sacerdotal de Deus, o povo que foi comprado por Deus. A igreja é o projeto de Deus, a igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o edifício de Deus, a igreja é o templo e morada do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, os discípulos sabiam disso, eles tinham esse entendimento. Então, eles mostraram para Jesus, Jesus sendo um judeu. Então, Jesus, então, profeticamente diz que ali não ia ficar pedra sobre pedra, que não ia ser derrubado. Então, eles ficaram pasmados, ficaram preocupados. À parte, eles perguntaram para Jesus quando ia acontecer a destruição do templo. E eles fazem mais duas perguntas: qual era o sinal da vinda de Jesus? Jesus já estava ali, ele já estava aguardando Jesus ir ao céu, conforme Atos 1:11, onde os anjos dizem que eles veriam Jesus vindo do mesmo modo que eles estavam vendo eles subindo. E agora ele pergunta: mas eles já morreram no século I, e o nosso Deus é Deus de morto? O nosso Deus é Deus de vivo. Quando ele vê a palavra de Deus, diz que os que morreram nele vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ser transformados. Por isso eles vão ver até aqueles mesmo que o transpassaram, diz a profecia, o verão como ele é, e perguntarão: que feridas são essas, Senhor? São feridas que recebi na casa de meus amigos. Era uma profecia ao pastor ferido, à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o templo tem essa relação com o povo judeu, desde que eles entraram na terra
de Canaã, terra que mana leite e mel, depois de 4 séculos, o período dos juízes, quando inicia a monarquia unida, que foram os reis Davi, aliás, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. A monarquia unida durou um período de 120 anos. Então, o terceiro rei, que é o rei Salomão, é ele que ergue o templo. Davi tentou fazer o templo, a profecia diz que ele foi barrado, porque derramou muito sangue, mas a palavra de Deus diz que o ouro, a prata, ele e os soldados contribuíram, que foi obrigado a dizer, porque já é o suficiente. Era um adorador, tentou fazer o templo, a casa que era consagrada ao nome do Senhor, mas o seu filho Salomão fez o templo magnífico. Esse templo foi destruído em 606 por Nabucodonosor, é reconstruído no período de Zorobabel e é implementado nesse período a qual estou citando pelo rei Herodes. O templo estava magnífico. O templo está relacionado com o povo hebreu e também relacionado com a igreja do Senhor, o projeto do Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso. Nós iremos falar baseado nesse texto, fazendo uma exposição de versículo por versículo. Chegando no versículo 3, eles perguntam a Jesus qual era o sinal que isso ia acontecer. Então essa profecia se cumpriu. No ano 70, o general Tito destruiu o templo, e hoje só está os restos, lá os muros, onde os judeus procuram ali as suas orações, no muro das lamentações. Alguns no passado tentaram reerguer o templo para tentar desacreditar a profecia bíblica, pois a profecia bíblica diz que depois das 62 semanas proféticas, com mais 7 semanas proféticas, conforme o capítulo 9 de Daniel, o Messias viria. Então o Messias, ele veio, o Senhor Jesus Cristo, e a profecia prossegue, que depois que o Messias fosse morto, o povo de um príncipe que havia de vir, príncipe com letra minúscula, o anticristo, um povo de um príncipe, o Império Romano, atualmente o mundo europeu, destruiria a cidade e também destruiria o templo. E então a nação de Israel sofreria uma segunda diáspora, arrancada da sua terra. E então ia acontecer as profecias, como está lá no capítulo 9 de Daniel. Então esse tempo é chamado, nesse período, tempo dos gentios, conforme Lucas 21, verso 20, quando Jesus mesmo disse que Jerusalém seria pisado, Jerusalém seria sitiado, então seria pisada pelo gentio, até que se completasse esse tempo. Mas de fato, o tempo do gentio já havia começado em 606, no período de Nabucodonosor. Os judeus não retornaram majoritariamente para a sua terra, só poucos judeus voltaram. Então os que voltaram reconstruíram o templo, mas a profecia não cumpriu na sua magnitude. Ela há de se cumprir em breve. Este período é chamado o tempo do gentio, em que o evangelho está sendo pregado não somente para o povo judeu, mas para o mundo gentílico. E o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. E aqui inicia esse sermão registrado pelo evangelista Mateus, narrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E um dos sinais é a multiplicação do engano. Veja o que diz o versículo 4. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Eles vão enganar. Muitos falsos profetas que têm surgido, eles vão enganar muitas pessoas, pois os inimigos das nossas almas, o apóstolo Paulo chega a dizer que Satanás se traveste em anjo de luz e os seus pregoeiros em pregadores da justiça. O original diz que eles têm doutorado na arte de fraudar, na arte de enganar, na arte de dissimular. Então o inimigo não brinca. Por isso o cristão precisa estar arraigado, fundamentado e alicerçado, corroborado no entendimento da doutrina dos apóstolos, como fez a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? O compêndio, o conjunto de ensino que os apóstolos haviam recebido
diretamente do Senhor, e eles repassaram para a igreja primitiva, e ela respirava a doutrina dos apóstolos que haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. Uma dessas doutrinas, o apóstolo São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que doutrina é essa? A doutrina ou ensino concernente à Santa Ceia. Ele está sistematizando, ele está organizando, inspirado pelo Espírito Santo, a igreja de Corinto, como o proceder da Santa Ceia. Então está escrito, é parâmetro, é vara de medir, é padrão para o cristianismo, para os cristãos em toda a era. Então nós celebramos a ceia como um memorial. Todas as vezes que partimos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas precisamos ter cuidado, porque todo esse período da cristandade está em Mateus capítulo 13, versículo 25, na parábola do joio. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. O versículo 24 diz que o Senhor conta a parábola que um homem fez uma vinha, fez uma roça e semeou uma boa semente. Essa boa semente é uma referência ao trigo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, dos homens, e semeou o joio. Saudoso professor e pastor Antônio Gilberto, em uma lição dominical, comentando acerca deste assunto, ele fala que na terra palestina, o joio e o trigo, crescendo junto, um lavrador leigo, ele não consegue distinguir um do outro, pois a palha do trigo e a do joio é idêntica. Somente um lavrador perito poderá distinguir antes de soltar o fruto. Enquanto o joio tem um fruto pardo e o trigo tem o fruto aloureado, comestível, que pode se alimentar. Então o joio é uma referência ao ensino falso, é uma referência à manipulação, é uma referência. Então, em toda a história da cristandade, apareceria, como está revelado no texto, até a consumação dos séculos, quando os anjos virão, ele vai primeiro colher o joio, fazer fecho e vai jogar no fogo inextinguível, e vai colher o trigo para o celeiro eterno. O trigo é uma referência ao cristão autêntico, ao cristão verdadeiro, ao cristão regenerado, ao cristão nascido, o homem e a mulher que de fato e de verdade são crentes mesmo pela fé. O crente verdadeiro é como Abraão, está revelado em Gálatas 3, verso 8 e 9. Os da fé é como crente Abraão. Abraão foi o primeiro crente, pois o evangelho foi anunciado primeiramente para ele, foi uma antecipação. Paulo diz, foi anunciado para Abraão, pois Abraão era crente, ele creu em Deus e isto foi imputado ou contabilizado como justiça. Depois foi que ele fez a circuncisão. Não foi a circuncisão que o justificou, foi a fé. Por isso os da fé é de fato e de verdade como o crente Abraão. É uma referência já à igreja, ao cristianismo, porque o nosso Deus, ele não erra. O Senhor pode anunciar o fim desde o início, revelar na sua palavra, e nós podemos nos fundamentar na palavra e podemos pregar, e pode até bater o pé. Se você pregar com a palavra, pode bater o pé e dizer, assim diz o Senhor, pela palavra, que dá certo, que a palavra de Deus não volta vazia, não volta mesmo não. Se nós pregar a palavra com sinceridade, não é preciso ser um acadêmico, um filósofo, é preciso ser só crente e crer na palavra, pedir a Deus a força para entender e compreender a palavra. Então o engano tem surgido, e é um dos sinais, uma igreja apóstata, à medida que a igreja invisível, com os nomes escritos no livro da vida, com as vestiduras aspergidas pelo sangue do Cordeiro, também uma igreja apóstata, representada pela igreja de Laodiceia, que o Senhor disse que ela não era nem quente e nem fria, mas era morna, e o Senhor ia vomitá-la. O Senhor disse àquela igreja, você te diz que é rica, mas eu te digo que tu é pobre, miserável e nu. O Senhor diz àquela igreja, aconselho-te que compra de mim o ouro para que te enriqueça, compra de mim o coleiro
para que veja, compre de minhas vestes, para que cubra a tua nudez. O Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele, ele comigo. É uma referência a uma igreja que está apostatado. Um cristianismo nominal, um cristianismo teórico. Por isso, o crente verdadeiro precisa ficar alerta, precisa ficar despertado pela palavra, pois o texto está dizendo: quem dormiram foram os homens. Que sono foi esse? Na negligência, da indolência, do relaxamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele exorta dizendo: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Veja o versículo de número 5, 6. E vocês, verso 6, e vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fique atento e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o fim dos tempos, o fim da era, e a história da igreja começou desde a vinda do Messias. Só que o fim dos tempos teve o início do fim. Depois do início do fim, vem um desfecho do fim, até chegar ao fim dessa era, a era da igreja, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Vai terminar essa era, vai terminar esse tempo. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, não sei se o irmão está com capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, versículo 18 e 19. Poderia citar de cor, mas eu gostaria que a igreja acompanhasse esse versículo aqui. Filhinho, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, muitos anticristos têm feito, por onde percebemos e entendemos que já é a última hora. Então João Evangelista escreveu há 2000 anos atrás. Ele viu o relógio espiritual de Deus, ele viu o ponteiro em cima. Estou conjecturando, ele viu o ponteiro do relógio de Deus na última hora, há 2000 anos atrás. E um dos sinais que eclodem, ou seja, que circulam no arraial, na comunidade, é os anticristos, é muitos falsos profetas, é o ensino do engano, é a manipulação da verdade. Vivemos esse tempo, podemos ver no contexto atual, hoje conhecido como as notícias falsas, o tempo da desinformação, tanto na área jornalística, na área da economia, em qualquer contexto político ou religioso. Vivemos um tempo em que as pessoas não têm certeza mais do que é verdade, o que é mentira. E isso é uma estratégia de Satanás para tentar desacreditar a palavra do Senhor. Mas ele não vai ter êxito, porque há um na terra que o detém, e esse um que o detém, à luz da palavra de Deus, é o Espírito Santo, que está com a igreja, adornando a igreja, santificando a igreja, preparando a igreja para o encontro glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os sinais que Jesus falou que ia acontecer e já está acontecendo desde que Jesus veio ao mundo. Esses sinais aconteciam, mas só que hoje acontecem em grande escala, em grandes proporções. Por exemplo, guerras, rumores de guerra, conforme Lucas 21:9, eu anotei uma versão e um entendimento mais aprofundado. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas ainda não é o fim. Veja que Lucas registra uma palavra: revoluções. É o que temos visto: guerra civil, protesto, revolução cultural, guerra da desinformação. Estão vivendo isso, as potências aí brigando por informação. Uma Rússia, uma potência, a China, outra potência, os Estados Unidos, outra potência, e muitas pessoas não sabem o que acreditar. Vários analistas aí pelas plataformas, é preciso você saber de quem você está pesquisando. Há muitas pessoas que querem comentar um assunto na plataforma, não tem fundamentação, não tem entendimento. Até para a gente estudar hoje, a internet tem facilidade, mas é preciso termos estabilidade, primeiro espiritual, e também santidade mental, para não sofrermos uma lavagem cerebral. Mas a verdade é que nós sabemos que os países
hoje famosos como os Estados Unidos, a primeira economia, e a China, a segunda economia, e a Rússia, a terceira economia, estão brigando pelo domínio do controle das massas. E a igreja está orando, está dizendo: ora vem Senhor Jesus. As pessoas que não têm Jesus, até crente apenas nominal, desinformado da palavra do Senhor, fica espantado, fica estupefatizado, como diz um certo teólogo, fica horrorizado, fica escandalizado. Mas o crente em Jesus, que conhece a palavra de Deus, ele sabe, quanto mais o funil apertar, mais afunilar, o Senhor vai tirar a igreja da terra. Tem negócio de comunismo, metacapitalista, islamismo, a igreja será arrancada da terra, a igreja será arrebatada, ela não passará pela grande tribulação. Minha esposa não gosta que eu diga essa terminologia. A igreja não será assediada pelo anticristo, ela não será assediada. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela vai subir virgem, santificada, ao encontro do Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Não nos assustemos, prestemos atenção, analisemos o contexto a qual estamos inseridos, olhamos para a palavra do Senhor, olhemos para o mundo a qual vivemos, a nossa geração, olhamos para tudo isso que está acontecendo e olhemos para a palavra do Senhor. Até o esfriamento no arraial do povo de Deus podemos perceber que é um sinal forte que Jesus está às portas. Outra análise aí, 3, é a evangelização em escala mundial. Eu vou pular para o versículo 14, devido ao ponto que eu pontuei. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu vi uma análise de um dos maiores teólogos do Brasil vivo, Luiz Saião, uma análise nesse texto de alta profundidade. Então ele diz que nunca houve um tempo nos últimos 70 anos da nossa época em que o evangelho pode ser pregado em todo mundo, segundo a sua pesquisa, não por instituto religioso, mas por instituto científico. Hoje 80%, 5,4 bilhões de pessoas têm Bíblia em Novo Testamento, e o Velho e Novo Testamento no seu idioma coreano, mandarim, português, espanhol, inglês. Então o mundo hoje estão com Bíblia nas mãos. Um número maior de Novo Testamento, quase 1 milhão de pessoas, também já tem o Novo Testamento em outras etnias, ou seja, quase 90% do globo terráqueo tem a palavra de Deus nas mãos. Então a profecia de Mateus 24:14 chegou no tempo de ela cumprir. Os teólogos riram por muitos anos, dizendo que não havia condição desta profecia se cumprir, o evangelho ser pregado em todo o mundo, mas hoje todos estão piando. Eu digo os teólogos liberal, que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos liberal dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não contém. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, como diz o nosso credo no artigo da nossa declaração: cremos na inspiração verbal e plenária da palavra do Senhor, da Escritura, como regra de fé normativa e norma de conduta para o cristão, verbal e plenária, vírgula, tudo da palavra de Deus foi inspirada por Deus. Não tem negócio, pode ser narração histórica, pode ser poesia, pode ser linguagem de prosa, pode ser linguagem popular, como o caso do livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Alguns teólogos dizem: não, mas aí é a linguagem popular. Não quero saber. O Espírito catalogou o autor, inspirou, agora é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Daniel, quando estava no reinado do grande monarca Ciro, alguns comentários dizem que ele pegava uma profecia do livro do profeta Isaías, que havia sido profetizado 250 anos antes de Ciro existir. Ele pegava essa profecia e lia para ele no palácio, dizendo: olha, o Senhor Deus já falava de ti, o Senhor Deus já havia dado o teu nome, está aqui. Ele lia a profecia. Dizem alguns comentaristas: assim diz o Senhor a Ciro, a meu ungido:
eu irei adiante de ti, quebrando as portas de ferro. O Senhor levantou Ciro, rei do Medos Persa, para construir o segundo templo em Jerusalém, ou seja, para dar suporte. Quando ele assume o reino em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz na Babilônia é fazer um decreto. Ele faz um decreto, Esdras registra. No primeiro ano dele, ele faz o decreto e diz assim: assim diz Ciro a todos os povos existentes da época: baixem a fronteira e deixem o povo de Judá retornar para a sua terra. E ele diz: peguem os objetos, tudo que tiver na Babilônia. O salmista, que viveu anos antes disso, compôs o Salmo 126 sem saber, mas inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz: quando o Senhor tirou do cativeiro os que saem, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de alegria, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E o salmista afirma: de fato, grandes coisas fez mesmo o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Era o povo judeu retornando da Babilônia. As nações pagãs não acreditavam, não pode, é só mesmo Deus poderoso, tirando Israel da Babilônia e usando um rei pagão para contribuir, um rei pagão para nomear procuradores, governadores, como Neemias, Zorobabel e outros, para ir a Jerusalém, fazer o templo da casa do Senhor, pois a profecia dizia que depois de 70 anos do cativeiro babilônico, eles retornariam. Gostaria que o irmão colocasse aí 2 Crônica 36, versículo 20 e 21, para corroborar o que eu estou dizendo aqui. Já estou quase concluindo, vou passar 5 minutos só. 2 Crônica 20 e 21. Pode ser o versículo 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra 2 Crônica, aliás, 36, verso 20 e 21. 36, versículo 20 e 21. 2 Crônica 36, está aí. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e os que fizeram-se servo dele e seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Ou seja, o povo hebreu, eles quebraram um princípio: deveriam trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia. A terra deveria trabalhar 6 anos e no 7º ano a terra deveria descansar. Havia uma promessa: se eles assim cumprissem, o 8º ano daria pelo 6, pelo 7 e pelo 9, mas eles não cumpriram. Pelo um período de 470 anos, eles quebraram esse princípio, ou seja, eles não guardaram o ano sabático, e Deus resolveu cobrar de uma só vez. Por isso que o cativeiro era de 70 anos, a cada 6 anos, 1 ano. Você pode fazer uma proporção, você vai encontrar 490 anos, 120 anos do Reino Unido, mais 370 do Reino Dividido. Foi o período em que o povo hebreu quebrantaram o ano sabático, e Deus enviou para a Babilônia. Quando os 70 anos sabáticos se cumpriram, então o Senhor falou por boca de alguns profetas, Jeremias, e agora o Senhor despertou o espírito de Daniel, e ele orou e jejuou, e o anjo das mensagens, o anjo Gabriel, veio a ele dizendo que o cativeiro sim havia terminado, mas havia uma outra profecia, e ele solta a profecia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então as semanas se cumpriram: 7, o período em que o templo foi construído e os muros, e as 62 até o período que veio o Messias. Este período o Messias foi morto e foi ao céu. Como os teólogos dizem, abre-se um hiato, é o período da igreja. Então, quando a igreja subir para o céu, volta novamente às 70 semanas de Daniel, a última semana, a 70ª semana de Daniel, conhecida também como a grande tribulação. A igreja vai subir, a igreja do Senhor não passará
pela grande tribulação. Então, segundo a nossa teologia pentecostal, nós cremos no pré-tribulacionismo, no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, a grande tribulação é um tempo de dores, é um tempo de aflição, é um tempo, a Bíblia chama de, onde Deus vai derramar a sua ira, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O teólogo Stanley M. Orte, ao comentar esse texto, ele diz que é o mesmo juízo intensificado 3 vezes. É Deus apertando o selo, é Deus apertando o cinto. Mas a igreja não estará mais aqui na terra, a igreja subirá antes da última hora. A igreja militante que está viva e a igreja que dorme. O apóstolo Paulo, na sua visão escatológica, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. O pronome nós, ele cria que Jesus poderia vir na sua geração. Jesus não veio, então o pronome nós pode ser aplicado à geração que estiver viva. Eu não posso dar o direito de dizer que Jesus vai vir nessa geração. O que eu posso dizer é trazer os sinais escatólogos, e um dos sinais que eu trouxe, que é a pregação do Evangelho, as potências que estão alinhadas, e as nações que fazem parte dos aliados de Gog, que vem do leste europeu, o Gog que vem para cima de Israel, que olha para o cenário, tudo montado. Então, se não houver uma intervenção divina, então estão vivendo mesmo o arrebatamento da igreja. Então, se Jesus vier na nossa geração, nós vamos subir como igreja militante. Se ele não vir na nossa geração, nós vamos partir, mas vamos descansar no Senhor. Mas devemos olhar para a figueira e para as demais árvores. A figueira é uma representação de Israel, e as demais árvores é uma representação às nações gentílicas. Está falando do período da multiplicação. Eu cito uma segunda profecia em Daniel 12:4 para concluir, aonde o texto diz: tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Vocês vivemos um período do avanço da tecnologia, por que não dizer da inteligência artificial, né, que ajuda o jurista, até teólogo aí, até pessoa que quer fazer uma mensagem, é só dizer para ela que ela monta, né? Só que os estudiosos da Bíblia sabem quando é inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela apenas faz contabilizar algo que ela leu. Se ela leu de um teólogo liberal, então o sermão vai ser liberal. Se ela leu de um teólogo liberal, o sermão dela que ela montou vai ser liberal. Por isso que até para pesquisar na IA, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é isso? Uma irmã aqui, um estudiosa aqui de Timon, me disse que fez uma pergunta para a inteligência artificial e ela não satisfez, e ela disse para ela: você tem certeza? E ela respondeu: desculpe, as fontes que eu havia consultado diz isso, porque é uma máquina, é só uma máquina, e muitas pessoas estão endeusando. Devemos glorificar a Deus e a sua palavra e o seu Espírito, que revela o profundo e o profundo. O Espírito do Senhor traz cura na alma, o Espírito do Senhor traz cura no espírito, o Espírito do Senhor traz cura no corpo, através da aplicabilidade da palavra, do Evangelho sacro, do Evangelho verdadeiro. Então Daniel viu, e o anjo disse: sela, pois é para o tempo do fim. Então ele viu. Então, o que ele viu, Daniel? O avanço da tecnologia. Ele diz: muitos correrão de uma parte para outra. Alguns teólogos dizem que são as viagens globais, né? A pessoa pega um avião bem aqui em Teresina, vai lá para São Paulo, pega um em São Paulo, na grande São Paulo, e vai para Xangai, ou vai para Pequim, na China. O mundo está pequeno. A pessoa entra no asa de alumínio e vai de um lado para outro. A guerra, ou seja, a informação na alta velocidade através das praças, podemos dizer, das novas praças públicas, como diz os analistas, que é as multiplataformas, é a nova praça pública, onde surge os debates público, político e até teológico. Devemos usar esta ferramenta do lado verdadeiro para propagar o genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Senhor, fiquemos atentemos, concluo com esse último sinal: o desequilíbrio da natureza, conforme Romanos capítulo 8, versículo 19, que diz que a natureza geme
aguardando a redenção dos filhos de Deus. Qual é o gemido na natureza? É os terremotos, é os maremotos, é as erupções vulcânicas, é todo esse cisma que estão acontecendo. Tudo isso é a natureza gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus, isto é, o arrebatamento da igreja. O Deus do céu, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, através do seu Espírito, aplique esta mensagem nas nossas mentes, nos nossos corações, para a glória do seu nome e a edificação da sua igreja na terra e salvação dos pecadores.